Salmo 77, verso 13. Olha, 12, 13 e 14, né? Diz assim, Salmo 77. Diz, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. O teu caminho, ó Deus, está no santuário. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és Deus que fazes maravilhas. Fizeste notória a tua força entre todos os povos. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Irmãos, quinta-feira de milagres, né? E nós já sabemos e temos visto aí, a gente tem por costume de ouvir as mensagens anteriores, né? E vai escutando e vendo, e é sempre falado aqui daquilo que Deus tem feito, do que Deus faz, das coisas que Deus... E se nós fôssemos aqui contar todos os milagres que Deus fez, nós ficaríamos aqui a noite inteira, a semana inteira, o resto da semana, esqueceríamos o frio e ficaríamos muito tempo nessa. Começando o que Ele fez por mim, daí por você, e na Bíblia, aí contaríamos aquilo que nós escutamos falar e que nós conhecemos, e ficaria muito tempo, né? O certo é que Deus, Ele é Deus tremendo e faz coisas extraordinárias, né? Eu tenho por base em mim, nunca contar muito o que é feito nos outros, né? Uso sim, mas não gosto muito, porque eu sempre falo que existe aquela brincadeirinha de telefone sem fio, e às vezes sempre as coisas nunca chegam da mesma forma que né? Sempre ela tem um pouquinho, uma alteraçãozinha. Os irmãos conhecem aquela brincadeira bem antiga de telefone sem fio, né? Conhece? Bem? Conhece, né? Você fala no ouvido de um, e quando chega de volta para a gente, não tem nada a ver, né? E a gente é meio chato, meio crítico, né? Certas coisas, daí os detalhes vão se aperfeiçoando, e a gente fica, mas não era bem assim, parece que era diferente. Agora, aquilo que aconteceu comigo, não tem como mudar, eu sei que aconteceu comigo, né? Aquilo eu não consigo mudar, aquilo está cravado no meu coração, né? E nós contaríamos muitos milagres. No decorrer da história bíblica, meu Jesus, quanta coisa. Cada vez que a gente lê a palavra de Deus, a gente cada vez se surpreende mais ainda. Eu comecei a ler agora o Novo Testamento de novo e cheguei nas epístolas de Paulo e já passei por elas e agora estou em Hebreus, né? Que já não sabemos o escritor de Hebreus ainda, né? Mas porque a gente quando tem alguém pastoreando a gente desfruta de um certo conforto, porque qualquer coisinha que acontecer é com ele, né? Não é com a gente. Mas quando é com a gente, quando todo mundo olha para você, você começa a ficar meio... Você tem que correr atrás daquilo, né? Eu comecei a ler o que Deus fez através de Paulo, do apóstolo Paulo, no decorrer da história. E ele, até os últimos minutos de sua vida, ele não se desfaleceu da fé, ainda deixou conselhos valiosos à igreja, a Timóteo, a coisas, né? E deixou coisas extraordinárias que nós usamos até o dia de hoje, né? E milagres aconteceram. Coisas extraordinárias aconteceram com esse homem chamado Paulo, né? E nós, até o dia de hoje, estamos mencionando e falando, e lendo, e relendo, e procurando. Às vezes lemos 2, 3 traduções diferentes para ter um pouco de abrir mais a mente, e é algo extraordinário. Por isso que somente escreveu aqui, né? Não há Deus como tu. Tu é tremendo. Tu é maravilhoso e tu faz maravilhas. E o nosso Deus, né, Ele faz maravilhas. E existe, irmãos, a palavra de Deus, milagres que são temporais. Existem os atemporais. O que é temporal? Aquele que acabou, que Deus fez, aconteceu, mas teve um certo período e ele cessou e ficou na história, né, e parou. E aí eu quero falar de um deles, né, que é o milagre da provisão, né, e está bem narrado aí e eu gosto muito dessa passagem, né, que é a provisão dos 5 pães e os peixinhos lá, né, que Deus multiplicou e todo mundo se fartou, 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e houve uma alegria muito grande, e todos se fartaram, comeram, da ponto de sobrejar, mas foi atemporal, ele passou, foi para aquela época, para aquele dia, para aquela hora, para saciar aquele momento, e ele teve a solução, e
e acabou, passou ali. Hoje serve como referência para nós, às vezes, muitas das vezes, nós tivemos que pedir também esse milagre, e foi para aquela época, né? A gente que trabalha com assistência social sabe que você chega em casa de pessoas que eles estavam acabando de levantar da oração pedindo providência para Deus. Canso de chegar, né, na casa da pessoa e a pessoa fala para mim assim: meu irmão, eu acabei de sair do quarto pedindo por uma providência de Deus. E Deus atende até os dias de hoje, né? Deus atende. Temporal. E a palavra nos diz, né, Filipenses capítulo 4, verso 19, diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então Deus dá para a hora, né? Não só a comida, não só o alimento, aquilo que ele necessita, aquilo que nós necessitamos, nós vamos até ele e ele dá. Só que isso tem um prazo de validade, isso termina, isso acaba. E ele tem que fazer quase que toda hora, né? Por isso que às vezes nós temos que ser fiéis naquilo que falamos. Há algum tempo atrás eu já devo ter falado aqui, mas existe uma pessoa, não vou citar o nome dela aqui, mas provavelmente ela esteja escutando. Eu cheguei na casa dela, uma senhorinha de 74 anos de idade, com uma cesta básica, havia alagado a casa dela inteira, ela perdeu a casa, perdeu tudo quanto ela tinha, num bairro aqui em Campo Largo, que infelizmente acontece, pelo menos uma vez por ano acontece isso. Eu cheguei com uma cesta básica na casa dessa senhora, e ela havia pedido para mim 4 cestas básicas. Mas ela me passou uma relação das pessoas, e eu olhei assim, a dela me chamou a atenção pela idade, por ser viúva, mas as outras pessoas eu não dei muita importância, porque eram pessoas novas. 20 anos, 30 anos, 35, 40 anos, eu não dei muita importância. Eu peguei e cheguei então à casa dessa senhorinha, e com aquela cesta, e entrei dentro da casa dela, a água já estava baixando, ainda estava no degrau da casinha. Eu entrei dentro da casa e coloquei a cesta na sua mesa, em uma cesta básica, e orei com ela, e abracei aquela senhorinha, e quando eu terminei de orar com ela, ela pediu permissão para mim, então ela começou a abrir aquela cesta, e ela tinha lá 4 quilos de arroz, ela separou os arroz, ela separou o feijão, ela foi separando o azeite, e foi separando as coisas, e aquilo começou a mexer com o meu coração, e eu não aguentei, eu perguntei para ela, e falei: o que a senhora está fazendo? Ela falou assim: já que o Senhor não pôde trazer para todas aquelas pessoas que precisam, que são meus filhos, então também eu quero fazer a minha parte, eu vou dividir o que eu tenho com eles. Aquilo cortou meu coração, e eu voltei no carro, e aquilo que eu não poderia dar para aquela outra família, eu distribuí então para aquela outra família. Irmãos, Deus sempre Ele pede de nós fidelidade. Ele vai fazer aquilo que eu quero, Ele vai fazer um milagre para nós, mas Ele pede para que nós possamos fiéis a Ele e fazemos a nossa parte. Não ser avarentos. Às vezes as pessoas querem só receber, só receber, só receber, e eles não querem em momento algum contribuir. Para mim receber o milagre do Senhor, eu preciso também compartilhar o milagre com os outros. Se aquele menino não tivesse os pães e os peixes, o que teria acontecido? Ou se aquele menino não quisesse dar a sua comida, o que teria acontecido? Mas aquele menino teve o pãozinho, o peixinho, e deu, e a vitória foi grande, e nós falamos até o dia de hoje. Você pode dar um glória aí, meu irmão? Milagre temporal. Outro milagre temporal, né, são milagres de cura. Porque o ser humano, ele fica doente todo dia. Quem aqui não tem uma dorzinha hoje? Ou não passou nenhuma dorzinha no dia de hoje? Né, pastor Ruth? Garganta. Né, pastor Robinho? Ninguém aqui sentiu nenhuma dorzinha hoje? Sentimos. Deus nos cura uma hoje, amanhã aparece outra. Irmãos, eu não vou mais no médico, eu vou parar a mão de ir no médico. Médico é igual mecânico. Igual latoeiro. Se vai no médico, no mecânico, leva teu carro no mecânico, um barulhinho, ele acha 1.500 barulho. Você acha que era um barulhinho aqui, ele fala: não, esse tem aqui realmente, mas tem outro aqui, outro ali, outro ali, outro ali, outro ali. Acha vários barulhos. Você leva teu carro no latoeiro para consertar um risquinho, ele acha um monte de risquinho. O médico também é a mesma coisa. Ele pede os exames por causa de uma coisa, e quando você vê o exame, o médico fala bem assim. Aconteceu comigo semana passada, ele falou: olha, eu passei o aparelho aqui fazendo essa tomografia, não é tomografia, como é que fala? Aquela ecografia aqui, e eu vi uma coisa aqui. Quando ele falou assim: o que você viu? Ele falou: não posso falar, o médico teu vai falar. Me arrepiou os cabelos. Você vai para uma coisa, ele acha outra.
Quem de nós não padece de enfermidade? Claro que padecemos, nós vivemos constantemente padecendo. Deus nos liberta, nos cura, nós cremos, claro que cremos. Se nós não cremos na cura, nós não estaríamos aqui hoje. Estaremos em casa acribunhados, por isso pessoas entram em parafuso, entram em depressão, pessoas pensam em coisas terríveis, e um acaba até fazendo coisas terríveis, porque se deixam levar, não tem Deus, não aceitam Jesus, não, o Senhor não está junto com ele, o Deus dos milagres não está perto deles. Nós passamos luta, dificuldade, como todo mundo lá fora passa. A diferença é que nós temos Cristo junto conosco, e Ele passa junto com a gente, e é Ele que nos garante a vitória. Ele cura nossas enfermidades, claro que cura. Esses dias eu estava, num dia desse, eu entrei no quarto meio chateado e falei, Senhor, o que está acontecendo? Comecei a orar, falei, Senhor, me fala, o que está vendo? O que está vendo? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo outro? E Deus falou bem certinho no meu coração e falou assim, filho, o que você tem aí é o que você pode suportar. E aquilo que você não pode suportar, eu já te curei faz muito tempo. Irmãos, Deus do milagre. Eu creio no Deus do milagre. Você crê nele também, meu irmão? Vai recebendo aí a tua cura então. Mas isso também é atemporal. Mesmo Deus ressuscitando as pessoas tornaram a morrer. Ou você encontrou aí por Campo Largo a filha de Jairo andando? Ou você já viu falar que Lázaro está andando por aí? Não, morreram. Passou a época, foram. Acabou. É temporal. Milagres temporais. Jesus é o grande médico, demonstrou isso, seu poder sobre todas as doenças, curou todas as enfermidades, curou cegos, paralíticos, ressuscitou mortos, curou leprosos, fez coisas extraordinárias. Quando eu falo curou cego, meu irmão, não quer dizer que ele ele fez brotar o olho de volta no cego, fez coisas extraordinárias, mas foram temporais, passaram, acabou. Irmãos, por isso que é a necessidade de nós estar sempre firmes aos pés. Se eu tenho pego no pé das pessoas com isso, irmãos. Nós não podemos mais, qualquer coisinha, desanimar. Esses dias o pastor Rudes, nós estávamos aqui numa reunião e foi falado a respeito disso. Quando nós saímos para casa, nós temos que sair animados. Nós temos que sair cantando, já gritando, falando, Senhor, eu sei. Nem que chega, que hoje eu estava sentado ali e falei assim, nossa, nós estamos só em 5 pessoas, mas eu vou pregar como se nós estivéssemos em 50, aqui 100, 200, 500. O pastor Rubinho começou a cantar e eu falei assim, Jesus, não, porque aquilo que está em mim, eu creio num Deus que opera milagres até o dia de hoje. Ele operou no passado, opera no presente e vai operar no futuro ainda. É esse Senhor que eu sirvo, nós não podemos desanimar. Tem um corinho muito antigo que diz aí, a luta vem e passa. Não desanime. Nós que tem de crente, vivemos geração, como diz um pregador que veio esses dias em Campo Largo, uma geração de Nutelas, né? Eu achei muito... Qual a patente dele? Capitão? Não? Tenente, né? Ele é responsável pela Casa Civil. Como que é? Rapaz do céu, eu achei tão bonito ele falar, vivemos geração de crentes Nutella. Sabe o que é crente Nutella? Qualquer coisinha, ai, eu não vou, não quero. Até sabe que Deus pode fazer, mas não tem disposição para ir atrás do Deus, ir ver o que Deus faz. Eu quero até que Deus faça, mas eu quero que Ele faça aqui do meu jeito, tem que ser. Não é, meu irmão, não é. O Deus de milagre, Ele cura, Ele salva, batiza com o Espírito Santo, volta a buscar você para o céu, mas eu tenho que fazer minha parte. Eu posso ouvir um glória aí? Levanta a mão. É milagre temporal. Milagre da libertação. Você sabe, já ouviram falar aqui? João diz, né? Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a maior narrativa disso que tem é quando Jesus chega no homem de Gadara. Eu não gosto de usar muito o termo de demoniado de Gadara, né? Porque depois eles não... Mas o homem lá de Gadara. Quando ele chega lá naquele camarada, lá, tu sabe bem a história, a narrativa conta que a Bíblia é bem clara dizer que ele era violento, estava preso por cadeias, que quando dava o ataque nele, ninguém conseguia segurar. E era pavoroso, morava em sepulcros, morava num lugar que ninguém ia. E quando os discípulos deram conta disso, Jesus já tinha sumido e estava lá junto com ele. E quando eles correram, quem sabe, né, pensando, nossa, agora mataram o Jesus, já não existe mais. A palavra diz que ele estava aos pés de Jesus, escutando. Já não tinha mais demônio nenhum nele, já tinha ido todo embora. Ele estava liberto.
E diz que Jesus ensinava a ele as palavras, e ele aprendeu tudo aquilo. Ele aceitou libertação. Eu creio no Jesus que ainda liberta. Eu creio no Jesus que ainda transforma. Esses dias, pastor Woods, alguém perguntou para mim assim, mas e por que Jesus não está libertando muitas pessoas na nossa igreja? Eu falei, tá, tudo bem, mas vai fazer o quê? Vai ter que começar a libertar os crentes, porque hoje em dia nós não nos empolgamos a convidar ninguém. Não nos empolgamos a trazer as pessoas para a igreja. Se eu for para o céu já está bom. Eu insisto. Será? Se vir aqui, Deus liberta. Mas hoje, mas amanhã, mas depois vai libertar. Vai acontecer algo estranho. Porque estranho não, algo tremendo, né? Maravilhoso, nada de estranho, algo poderoso a vida. Mas tem que estar no lugar certo, no lugar onde Deus faz milagres. Não pode, irmão. Não pode. Libertação completa, ela só pode acontecer através de Jesus. Não tem quem conheça Jesus que possa ficar do mesmo jeito. Quando se fala em conversão, é literalmente voltar. É literalmente deixar toda a prática do passado, tudo aquilo que impedia você de estar com Cristo e começar a andar com Cristo. Coisa gloriosa, coisa maravilhosa, quando nós estamos libertos de tudo aquilo que nos levava para o inferno. Isso é milagre. Ninguém pode libertar o homem, só o Deus de milagres. Mas eu quero encerrar falando, irmãos, dos maiores de todos os milagres, que é o milagre da salvação. Irmãos, aquele que foi curado, como eu falei, que ele fica doente de novo e necessita de Deus intervir. Aquele que um dia precisou de uma ajuda, vai precisar de volta, talvez, né? Vai precisar. Mas aquele que é salvo, que aceita Jesus, Deus nos salvou, ele ganhou a vida eterna. Ele ganhou a vida eterna, ele mudou de vida. A turma fala assim, mas será? Virou santo? Não, não virou santo. É um processo de santificação. Irmãos, se alguém não vai lembrar, mas se eu lembrasse o primeiro dia que eu entrei nessa igreja aqui, há 30 anos atrás, ou mais de 30. Não, 30 anos. Dia 16 de agosto, agora fez 30 anos. Nem eu mesmo acreditaria em mim. Nem eu mesmo acreditaria. O processo de salvação, de libertação, foi acontecendo aos poucos. Deus entra, Deus muda, a consciência começa a ser ativada, e se Jesus voltar, você vai para o céu. Jesus dá oportunidade tremenda para todos. Se você lembrar do ladrão da cruz, algo extraordinário. A chance foi para os dois. O milagre estava para os dois. Um não quis. Não. Pensou só nessa terra. Pensou só nos bens. Irmãos, uma das coisas que eu tenho visto aqui em cima desse púlpito, e glorifico a Deus por isso, que aqui nós sempre falamos em prosperidade financeira. Quem que não gosta de ter um bom carro? Quem que não gosta de uma boa casa? Um dia como hoje, um ar-condicionado ligado? Quem que não gosta de ter um lugarzinho, um refúgio para descansar, para ir dar uma olhadinha? Claro que gostamos. Gostamos, mas também é pregado salvação. É pregado que nós precisamos ser salvos por Cristo. E como acontece isso? Só através de milagre. Porque o homem de si mesmo, ele não quer. Ele não quer. Alguém fala assim, eu não suporto mais esse mundo. Esse mundo não tem nada. Irmãos, para nós entender que esse mundo não tem nada para nos oferecer, é só através do Espírito Santo de Deus. Porque se fosse do contrário, essa igreja estaria cheia. Quantas pessoas poderiam estar aqui hoje e não estão? Porque ainda não entenderam, não receberam Cristo. Quantas pessoas, ao invés de estar cultuando a Deus, agora estão na frente de outras coisas, fazendo as coisas erradas.
Até pode se achar que são salvos, mas não receberam verdadeiramente o milagre da salvação. Mas eu glorifico a Deus, que o Deus de milagres está aqui essa noite, e Ele pode te salvar, se é que Ele não te salvou ainda. Ele pode. E isso, irmãos, não tem prazo de validade, não. É para toda a eternidade. Não vale, não tem que fazer renovação, não. Você aceitou Jesus, Ele faz morada no teu coração. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Você passa a trilhar um novo caminho. Jesus passa a caminhar com você. O problema vai vir, pode vir mais você tem Cristo contigo. A luta pode vir, Ele vai te dar vitória. Você ganha irmãos para te acompanhar, ganha pessoas para orar com você, pessoas prontas para te ajudar. Só isso através do milagre da salvação. Irmãos, hoje é quinta-feira de milagre. Você precisa de providência na tua casa? Eu profetizo a providência na tua vida. Você precisa de cura? Eu profetizo a cura na tua vida hoje. Você precisa de salvação em Cristo Jesus? Eu profetizo salvação na tua vida hoje em Cristo Jesus. Você crê assim? Amém? Eu creio. Esses dias eu falei para uma pessoa assim, mas e daí? Como é que é aceitar Jesus? O que eu tenho que fazer? Eu falei, só aceitar. Mas o que... Nada. Não há nada que nós possamos fazer. Não tem nada. É só através da graça dele. É só através dele. É só por ele. Não é pelo que eu sou, é pelo que ele é. Ele me chamou. Ele nos chamou. Ele nos quer. É ele que está conosco. E que o milagre aconteça na tua vida, na tua casa, na tua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos?